dia queremos ministrar uma palavra de Deus, assim cumprindo o ID de Jesus, conforme Ele tem nos chamado para sairmos e pregarmos a Sua poderosa palavra. É verdade, meus queridos, é maravilhoso poder trabalhar para este Deus, reconhecer, aleluia, que somos carentes de Deus, reconhecendo o seu sacrifício, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não foi para que nós andássemos nos nossos dias nesta terra como queremos, mas sim conforme a vontade de Deus, mediante a sua palavra. Meus queridos, os dias de hoje nos preocupam muitas coisas. Em primeiro lugar, nesta manhã eu quero falar sobre pessoas jovens que nós sabemos que é o futuro de uma nação. São os jovens que vivem no labor do dia a dia, que procuram se educar, cuidar dos mais idosos, se preocupar com o futuro de um país. E o que nós vemos nos dias de hoje não está realmente andando em conformidade com o que nós queríamos e muito menos com o que Deus espera de um ser humano. Aleluia, porque a juventude, meus queridos, nesta terra tem mergulhado por caminhos difíceis, e nós observamos que o futuro de uma nação, ela vai depender muito, aleluia, da qualidade da educação de cada um daqueles que optam ou escolhem o seu futuro. E o futuro de um ser humano, aleluia, em primeiro lugar, ele vem quando este ser humano ele se dedica a compreender a palavra de Deus. Quando o ser humano ele se dedica a aprender de Deus, então as coisas elas se elevam, aleluia, ao seu entendimento de tal forma que este ser humano ele pode andar bem, ele pode amar, ele pode ajudar uma pessoa deficiente, ele pode cooperar com os idosos, ele pode de muitas maneiras, aleluia, o seu espírito é educado pela palavra de Deus, ele pode muito bem desfrutar de coisas belas. A palavra de Deus nos diz no livro de Eclesiastes, aleluia, capítulo de número 12, aleluia, vai nos falar sobre os jovens. Quero tão somente ler este versículo. Eclesiastes capítulo 12, diz a palavra de Deus: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Então Eclesiastes capítulo 12, o versículo 1, ele está falando diretamente para os jovens da terra. Mas você pode imaginar por que pregar uma mensagem com um texto diretamente para a mocidade, para os jovens? Meus queridos, como já falei, os jovens, eles são o futuro de um país, de uma nação. E como nós olhamos nos dias de hoje e vemos uma sociedade jovem, pervertida por as coisas que não agradam a Deus e muito menos pode satisfazer o íntimo da sua alma. E o futuro do país, ele começa a se degradar quando nós vemos muitos jovens caídos, largados, não se dedica a uma profissão para que tenha uma boa família no futuro e assim conquiste os bens na terra. Mas quando o pregador Eclesiastes, ele fala no capítulo de número 12, no versículo 1, para com os jovens, ele está falando, aleluia, de uma vida sadia, de uma vida feliz,
de uma vida segura, plantada na palavra de Deus. Porque isto é o melhor, meus queridos, quando alguém tem uma vida edificada na palavra de Deus. Eu já tenho pregado muitas vezes aqui neste viaduto da Santa Efigênia, do lado de lá, ao lado da prefeitura, em toda esta região, como também aqui no farol da avenida. Tenho pregado Praça da Sé em vários lugares, Dom Pedro 25, e nós temos procurado esclarecer a palavra de Deus, onde muitos não compreendem o que diz respeito à palavra de Deus. E quando Eclesiastes, no capítulo 12, o verso 1, ele diz: aleluia, buscai ao Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus anos, e tu venhas a dizer, eu não tenho contentamento. Meus queridos, aqueles que não buscaram a Deus, ou de algum modo seguiram a palavra de Deus, e outrora desistiram de servir a Deus por meio da palavra, onde a palavra de Deus diz que esta palavra, ela é espírito e vida. João capítulo 6 e o versículo de número 63, esta palavra é o próprio Espírito de Deus falando às nações, é o próprio Espírito de Deus falando aos corações, aleluia. E esta mocidade, meus queridos, que nós vemos nos dias de hoje, muitas vezes muitos até se interessam, vendo as facilidades que nós temos hoje no nosso país. Qualquer jovem hoje no país, se ele quer estudar, se ele quer ser alguém, ele tem condição de ser. Por quê? Porque o governo disponibiliza projetos que um jovem, ele pode se formar, ter uma educação, aleluia, perfeita nesta terra. Mas muitos não olham para a oportunidade que Deus tem lhe dado. E eu observando, meus queridos, como as coisas estão evoluindo para o lado errado, aleluia, para o lado contrário à palavra de Deus. Porque quando eu era jovem, eu não tive a oportunidade que muitos têm nos dias de hoje, aleluia. Por que não tive? Porque não havia a facilidade que nós temos nos dias de hoje, aleluia, para alguém conseguir uma formatura, um bom trabalho, um bom emprego, até porque, aleluia, morávamos em outra região, aleluia, não nos favorecia. Mas hoje, meus queridos, quando eu olho para a palavra de Deus, Eclesiastes, capítulo de número 12, o verso 1, que diz, aleluia, para os jovens, aleluia, que busque ao Senhor nos dias da tua mocidade, porque vai vir dias em que vais a dizer que não tens esses dias alegria ou contentamento, aleluia. Deus, ele esclarece a sua palavra a todos nós, os seres humanos. Há pouco eu estava pregando ali no meio do viaduto uma palavra por parábolas, aleluia, porque Jesus, ele sempre pregava por parábolas, para que as pessoas pudessem compreender com mais facilidade ou eficácia. Mas a rebeldia do ser humano não deixavam eles compreender pelo Espírito de Deus o que Jesus estava pregando. Da mesma forma, agora estou pregando Eclesiastes, capítulo 12, verso 1, que os jovens devem se lembrar de Deus nos dias da sua mocidade, porque vai vir dias em que este ser humano deixa escapar as oportunidades de servir a Deus, de ser alguém evoluído nesta terra. Deixa escapar a oportunidade de fazer muitas vezes uma faculdade, aleluia, se inteirar mediante o ensinamento da palavra de Deus.
e lá na frente se encontra caído em algo que alguém muitas vezes lhe ofereceu, e muitas vezes este jovem ele entra por uma curiosidade, porque outrora também experimentei quando eu era jovem, mas eu olhei para mim, aleluia, e procurei entender que eu não deveria estar naquela vida, aleluia, porque aquela vida não me traria bens algum. Meus queridos, tome, receba a palavra de Deus gratuita em teu coração, porque Deus ele tem nos levado a pregar, a assinalar, a mencionar a palavra de Deus. E eu estava observando como nós estamos vivendo em uma sociedade, aleluia, de jovens, aleluia, que não despertam para a realidade da vida. Muitas vezes os que mais têm condição é o que menos querem se aprofundar no conhecimento, no aprendizado, e muitas vezes quando se aprofundam, aleluia, não querem depender do seu trabalho. Meus queridos, olha a palavra de Deus, estou sempre repetindo, Eclesiastes, capítulo de número 12, verso 1, aleluia, olha para o Senhor, busca o Senhor, clama ao Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias ou os maus anos, e tu venhas a dizer, não tenho alegria, eu deixei escapar a oportunidade, mas eu ouvi o conselho da palavra de Deus, e alguém pregando, esclarecendo, que o primeiro passo é servir a Deus, garantir o destino da tua alma, e em continuidade servir bem nesta terra, cuidar bem dos necessitados, cuidar bem dos idosos, fazer o teu caminho correto, como manda a palavra de Deus. Nós olhamos e vemos tantas pessoas nas ruas, passando fome, necessidades, porque não olharam muitas vezes para o seu tempo de juventude, os dias da sua mocidade. Eles se elevaram o seu pensamento, muitas vezes se exaltou o seu coração, ao ponto de dizer, crente eu não quero ser, a palavra de Deus não vai me trazer, digamos, nenhum refrigério. Mas Eclesiastes ele diz, olha para o teu Criador, nos dias da tua juventude, nos dias da tua mocidade, porque vai chegar dias, se não olhares, em que irás dizer, não tenho nesses anos mais contentamento, não tenho mais alegria, porque tudo vai passar, meus queridos. Nós observamos quantas coisas estão acontecendo nessa terra, e eu estava vendo nas festas agora aparecer um aparelho chamado Naquila. Na nossa época não existiam essas coisas, as pessoas tragando carvão, aleluia, meus queridos, e eu imaginava que era o carvão de churrasco, mas não, é o carvão tirado de escapamentos de automóveis. Os jovens estão se matando. Quando ele chegar lá na frente, quando ele tiver 30, 40, 50 anos, aí ele vai estar com falta de ar, ele não vai poder ter mais uma gripe, porque vai estar morrendo. Meus queridos, não faça isto. Aleluia, zela do teu corpo, um corpo que o próprio Deus tem te dado e tem cuidado de ti. Aleluia, tem te dado órgãos perfeitos, maravilhosos. Por quê? Aleluia, desperdiças a bênção de Deus. E eu estava observando, eu fui convidado a uma festa de casamento, e ali eu cheguei, e quando eu chego ali eu observo, aleluia, muitos jovens, aleluia, com um equipamento alto, e puxando ar numa mangueira,
E eu observei, eu não entendia o que era aquilo, porque uma pessoa com mais de 60 anos não pegou esta época. Esta é a realidade da vida. E me disseram, me informaram quando eu perguntei, e disseram, não, isso aqui é o naquila. Falei, naquila? Que é isso? Carvão? Acho que água e fogo e alguma coisa a mais. E ali eles tragam aquilo nos seus pulmões, no seu intestino. Estão se matando. Eclesiastes diz que busca o Senhor, que o jovem busca o Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venha dias maus, e nesses dias venha dizer, esses anos ou esses dias eu não tenho mais alegria, eu não tenho contentamento. Precisamos pregar, meus queridos, precisamos esclarecer a realidade, porque o inimigo de Deus, Satanás, inimigo da igreja de Deus, ele está atacando de todos os lados. E as pessoas, muitas vezes indefesas, pensam que estão vivendo uma maravilha de vida, muitas vezes por ter uma boa condição financeira. Então ele procura mergulhar mais e mais na destruição que o mundo oferece. Quem já viu nesta terra alguém usar um aparelho, dá-se um nome de naquila, para fumar, tragar venenos tirados de escapamento de automóveis, e esta pessoa não desperta para dizer em seu próprio coração, eu estou me matando. Quando esta pessoa chegar a uma idade mais elevada, ela vai estar com seus pulmões falidos, seus rins estragados, porque ele mesmo é o causador, amigo. Ele mesmo é o causador da desgraça que virá sobre sua vida. Ele criou este projeto, ele entrou por este caminho. Aí a palavra de Deus vai dizer de que se queixa o ser humano, e a Bíblia responde dos seus próprios pecados. É aí que o ser humano, aleluia, vai se queixar, porque ele teve a opção de escolha. Ele poderia muito bem ter se desviado das práticas errôneas, dos ensinamentos pervertidos, aqueles ensinamentos que não lhe mostram o perigo da vida, aqueles ensinamentos que mostram às pessoas só maravilhas, aqueles ensinamentos aos quais os jovens, por não terem compreensão ou entendimento, herdaram dos seus pais, e cada dia as coisas pioram. Meus queridos, você deve ser um jovem inteligente. Saiba que você, jovem, é o futuro desta nação. Você, jovem, será os futuros pregadores nesta grande cidade. Vocês, jovens, serão as pessoas que Deus está contando na terra para continuar o trabalho que os profetas fizeram, para continuar o trabalho de Jesus nesta terra. Você, jovem, é a pessoa ao qual Deus está contando para contribuir com esta nação, para levar a palavra da salvação a outras nações, conforme Deus já tem nos enviado a pregar e anunciar a sua salvação. O espírito das trevas está aí trabalhando, ele está irado, ele quer tragar, aleluia, ele quer tragar os demais jovens, aqueles que um dia deixaram o caminho da verdade, o caminho da palavra de Deus, aleluia. Mas você é precioso, você é preciosa, meus queridos, aos olhos do Deus Altíssimo.